mais um vídeo do Criando e Cativando. Eu sou a Ellen Joyce e vamos falar de Bridgertons. Mas antes, lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos e resenhas incríveis aqui do canal. E chegamos a mais uma temporada da série dos Bridgertons e, gente, a expectativa estava altíssima. Para quem chegou agora, os Bridgertons é uma série de livros escrita por Julia Quinn que contém 9 livros da família Bridgerton e alguns livros a mais do mesmo universo. E em 2020, o primeiro livro foi adaptado para a televisão pela produtora da Shonda Rhimes, a Shonda Land, também responsável por séries como How to Get Away with Murder, Scandal, Grey's Anatomy e a mais recente Inventando Anna. Além dos Bridgertons, é claro, junto à Netflix. Até agora a série tinha apenas uma temporada, porém em 25 de março de 2022, lançou a segunda temporada dos Bridgerton sobre o segundo livro, porque assim como os livros, cada temporada é focada em um irmão da série da família Bridgerton. E, assim como no livro, a segunda temporada é sobre Anthony Bridgerton e Kate Sharma, no livro Kate Sheffield. E vamos falar de O Visconde que Me Amava, mas não o livro, a série. Lembrando que essa temporada chegou com muitas polêmicas, porque já vou avisando para os fãs dos livros, tem muitas mudanças que ficaram bem diferentes dos livros. Então, vamos lá. E não vamos esquecer que esse vídeo contém spoiler, muitos spoilers, e eu tô falando sério. Então, se você não quiser spoilers, corre aqui no canal do Criando e Cativando e confere a playlist dos Bridgertons e outros vídeos aqui do Criando para você conhecer as resenhas, dica de escrita, dica do Criando, ou então a série de livros dos Bridgertons. Então vamos começar pela história. Na história, o Anthony ele é o mais velho e o Anthony ele decidiu que ele quer se casar. Mas não, ele não quer se apaixonar, ele quer apenas se casar para cumprir o dever dele como visconde. E então Anthony decide se casar com Edwina Sharma, que é o diamante da temporada, elegido pela rainha na série. Porque no livro nós não temos a rainha assim como tem na série, então na série a rainha sempre elege o diamante da temporada, sendo que na primeira temporada foi a Daphne Bridgerton. E essa temporada é Edwina Sharma, e o Anthony fala, vou casar com essa mulher. Por quê? Porque a Edwina ela é perfeita. Ela é inteligente, ela é bem estudada, todos os requisitos que uma mulher tinha que ter para se casar naquela época. E principalmente para o Anthony, é uma mulher que ele não vai se apaixonar. Por que o Anthony não quer se apaixonar? Porque o pai dele, o Edmund Bridgerton, ele faleceu por uma picada de abelha quando ele ainda era muito novo, o Edmund. Então o Anthony, ele ficou achando que ele também vai morrer novo. E com isso, ele não quer se casar para não infligir a dor de perder um marido à sua esposa. Porém, o Anthony, para se casar com Edwina, precisará conquistar o coração da irmã dela, a Kate Sharma. E a Kate sabe que o Anthony é um libertino, então ela fica dificultando a vida dele. Ela não quer que ele case com Edwina. Eles são enemies to lovers. Eles são enemies to lovers do começo ao fim. Eles se detestam, porém não. E eles brigam bastante, gente, é muito legal a dinâmica dos dois, tanto no livro quanto na série. Mas na realidade os dois já estão começando a se apaixonar. Gente, vamos lá que eu vou contar tudo isso pra vocês, mas antes vamos falar da direção de arte dessa série. E essa temporada está incrível. Se nos encantamos com a direção de arte, o figurino e todo o cenário na primeira temporada, a segunda temporada continua tão boa quanto a primeira. Está impecável como sempre e o que eu adorei ver foi a personalidade refletindo no figurino de cada um dos personagens. E por mais que a Edwina pareça o foco da temporada, são as roupas da Kate que se destacam mais, mostrando quem é a verdadeira protagonista da temporada e do coração do Anthony. Seguindo essa linha de figurino de acordo com o personagem, temos a família Featherington, que continua com as roupas extravagantes, assim como no livro, algo que eu achei muito legal que eles mantiveram, porque no livro a Lady Whistledown comenta muito sobre as roupas da família Featherington, e eles mantiveram isso na série porque eles falam muito sobre quem é a Portia Featherington e as irmãs, e o fato de que a Penelope detesta usar amarelo, mas ela tem que usar por causa da mãe dela, então foi muito bom, eu gostei bastante que continuou. Também vemos o estilo dandy que estava em alta no século XIX, lá pelo período de 1800, 1830, que fala sobre a vestimenta masculina. Esse estilo mostra homens que se importam com sua aparência, como indumentária mais elegante e discreta, que surgiu em contraponto ao exagero do barroco. Então na série nós vemos essas referências ao dandismo, apesar do figurino estar um pouco diferente do momento, do período em que se passa a história, nós vemos essas referências do estilo barroco, do estilo do rococó,
na direção de arte. A trilha sonora está incrível, assim como na primeira temporada eles utilizaram de músicas contemporâneas, mas tocadas em forma clássica, então ao longo da temporada eu ficava tentando adivinhar qual era a música. Tem desde Pink até Calvin Harris e Miley Cyrus. E é muito legal como eles fizeram disso, essa junção do passado com o presente, porque pra mim me levou ainda mais pra dentro da história dessa temporada, da primeira também. É uma forma de unir o passado com o presente, o contemporâneo, e é isso que eu gosto sobre essa série. Como apesar de ela se passar em determinado período da história, ela é como se fosse fora de tudo que a gente conhece. Pra mim, os Bridgertons, a série, é como se fosse um mundo à parte. Eu achei incrível como foi a produção dessa série, tanto da primeira temporada quanto da segunda temporada. A atuação dos personagens secundários está ótima, nós vemos os personagens neles, porém temos alguns personagens em que a personalidade dele difere muito do livro, mas isso não está ligado à interpretação, que inclusive está maravilhosa. A cena em que a Edwina descobre que a Kate e o Anthony estão apaixonados um pelo outro é incrível. A atuação da Sharinta está maravilhosa. Eu gostei muito do arco de desenvolvimento da personagem da Portia Featherington, interpretada pela Polly Walker. Achei que ficou bem articulado, porque a personagem tem todas essas preocupações com o status, com a vida social, com o fato de que eles estão passando por uma crise financeira, então ela teve que tomar várias decisões que nós sabemos que ela tomaria, e principalmente quando o primo Jack, interpretado pelo Rupert Young, que foi o primo que ficou com o título do falecido Lord Featherington, ele convidou ela para fugir depois que eles tiveram algumas tramóias para conseguir dinheiro. E aí, você imagina que a Portia vai fugir, pelo menos eu imaginei. Porém, quando Jack falou para eles fugirem com o dinheiro e as filhas dela irem depois, ele mostrou que ele não se importava e a Portia percebeu isso e aí ela tomou as decisões que ela precisou para proteger a família dela, para proteger as filhas. Então, não que ela tenha tomado boas decisões, porém, é algo que a personagem faria, nós sabemos que ela faria, e mostrou que ela se preocupa com a família dela. Porque se analisássemos a situação, eu não sei quais chances elas teriam por causa do papel que a mulher realizava naquela época. E agora não. E agora vamos falar de Kate e Anthony. Gente, que química. Que química em tela. Ficou maravilhoso os dois. A Simone Ashley, a atriz que interpreta a Kate, e o Jonathan Bailey, que é o ator que interpreta o Anthony, gente, eles têm uma química incrível, incrível. Toda vez que eles apareciam em cena, eu já ficava, muito feliz, porque eu sabia que ia ser uma cena maravilhosa. Mesmo quando eles não estão apaixonados, que é a maior parte da temporada, é aquela química, tem muita química entre os dois. Eles protagonizam a temporada toda, é incrível como eles se encaixam juntos, como eles têm essa química mesmo, é maravilhoso. Nem parece que são os atores, parece Kate e Anthony mesmo. Cada vez que eles surgiam na tela eu ficava sem palavras, porque os atores eles souberam captar a essência do personagem, suas questões a tratar, o porquê deles terem deles ficarem brigando um com o outro, todas essas questões individuais e também as questões deles mesmos, desse Enemies to Lovers. Eles conseguiram trazer essa dualidade de achar que odeia alguém, mas na verdade é amor, e mostrar toda essa transição dos sentimentos dos personagens. O Anthony parece que ele tá mais teimoso na série da TV do que na série de livros. Gente, eu não achei que eu fosse ficar ainda mais estressada com o Anthony, como eu fiquei na série. Porque ele demora pra confessar seus sentimentos para Kate. Na verdade, ele só confessa no final. E no livro é mais rápido. Não é mais rápido. Não é verdade, né? Porque a questão é, no livro, depois de uma situação constrangedora que não era apropriada para a época, Anthony e Kate têm que se casar e aí eles são obrigados, e eu coloco entre aspas porque eles já são apaixonados um pelo outro, sem saberem, né? Então eles têm que ficar juntos, porém eles não revelam seus sentimentos logo no começo do relacionamento deles, do casamento, mas eles ainda têm aqueles momentos calientes, maravilhosos, tudo isso no livro, hein? Então lá pra frente, no livro, eles confessam o amor que sentem um pelo outro e todos viveram felizes para sempre. Porém, na série, eles não se casam, então demora para Kate e Anthony realmente ficarem juntos. Algo que eu achei que faltou foram mais cenas dos dois juntos, porque a maioria da temporada nós temos cenas dos dois, até porque eles são os protagonistas, mas não são muitas, e sempre que eles aparecem, eles estão ou brigando ou trocando farpas com os olhares, mas na verdade são aqueles olhares apaixonados. E isso dá vontade de ter mais cenas deles, então cenas deles realmente apaixonados são poucas, é lá pro final. Porém, gente, cada cena que aparece os dois compensa, mesmo que não tenha tantas, compensa, até quando eles estão brigando, porque porque, gente, Anthony e Kate na série parece Anthony e Kate no livro. Isso é sem dúvida, eles combinaram perfeitamente com o papel.
Você percebe a energia em volta dos atores, a energia em volta da cena, de toda a composição da cena. Quando eles aparecem em cena, eles se olham e você vê a atração de Kate e Anthony. É muito, muito lindo. Foi incrível assistir. Foi muito incrível ver esse desenvolvimento de personagem que a Simone e o Jonathan criaram junto com os criadores da série. Gente, eu achei incrível. Escolha perfeita de elenco para interpretar Kate e Anthony. Gente, maravilhoso. Ficou lindo demais. Incrível. E a cena que toca Wrecking Ball, da Miley Cyrus. Gente, que cena linda, que cena maravilhosa. É lindo demais. Vocês têm uma noção? Eu li o Visconde que Me Amava, mas eu nem sei como que eu imaginei os personagens, porque para mim, os personagens são Simone Ashley, Jonathan Bailey. Eu achei incrível também que a Shonda e os criadores da série trouxeram a cultura indiana para a vida da Kate e da Edwina, porque no livro elas são londrinas mesmo, se eu não me engano, mas na série elas são de origem indiana, então tem toda essa... Eles mostram um pouco da cultura indiana, principalmente quando a Edwina está quase casando, né? A série trouxe toda essa diversidade, transformou tudo isso. Logo na primeira temporada nós temos um elenco preto. Agora na segunda temporada temos a cultura indiana nas nossas protagonistas. Então, gente, eu achei incrível essa série. Eu amo essa série. Eu amo. Tem as mudanças que ficam diferentes do livro. Mas, gente, tem as mudanças que são muito necessárias, sim. E essas foram uma delas. Nessa temporada também temos uma maior presença de tela da Penelope Featherington, interpretada pela Nicola Coughlan. E como vocês sabem, como foi revelado no final da primeira temporada, Penelope é Lady Whistledown. Então nós vemos mais de sua dinâmica como Lady Whistledown, como que ela faz para publicar os panfletos semanais. Eu não sei se são semanais que ela publica, mas os panfletos da Lady Whistledown. Nós vemos ela caminhando por entre a festa, colhendo informações, então temos muito de Penelope em cena. E amadureceu bastante nessa temporada. Nessa temporada, Penelope ela está menos menina, mais mulher, empreendedora, tentando manter o seu empreendimento nos tempos em que ela vive, sem ser descoberta e ganhando muito dinheiro. Então, enquanto a família dela está passando por uma crise financeira, a Penelope está ganhando dinheiro, porém ela não pode ajudar a família sem falar como que ela conseguiu tanto dinheiro. Então fica nessa dinâmica, ela tem muita dualidade dentro dela. Nessa temporada nós vemos ela ter que lidar com o fato de ser Penelope, de ser Lady Whistledown e as decisões que ela tem que tomar em relação às duas. Gostei muito que eles mantiveram a Julie Andrews narrando como Lady Whistledown, o que trouxe ainda mais significado para o final da temporada, quando a Penelope narra como Lady Whistledown. E aí mostra que ela conseguiu encontrar o momento em que ela uniu Penelope e Lady Whistledown, porque depois de tantos momentos com dualidades internas envolvendo seu alter ego, ela finalmente encontrou o equilíbrio de ser quem ela é, que é a Lady Whistledown. E Penelope Featherington. Agora, sobre as mudanças da segunda temporada, elas foram necessárias? É difícil dizer, porque eu não sei como que foi a sala dos roteiristas, como que foi a criação do roteiro, do porquê eles mudaram. Porém, o que mudou? Começando pela relação de Kate, Anthony e Edwina. No livro, Edwina é uma entusiasta de Kate ficar com Anthony. Ela percebe que ele está apaixonado pela Kate, apesar dele mesmo demorar pra perceber. Então a Edwina, ela quer que eles fiquem juntos no livro. Ela realmente não se importa se ela fica com o Anthony ou não. A Edwina é bem tranquila no livro. É aquele personagem amorzinho que a gente, ela é muito, muito legal no livro. Já na série, ela continua sendo legal. Assim, ela tem as questões... As decisões que ela toma são baseadas na situação em que ela foi inserida, então nós não podemos julgar realmente as decisões da personagem, porque ela se apaixonou pelo Anthony na série. Então nós temos um triângulo amoroso. Ela se apaixona pelo Anthony por tudo que ele pode oferecer, sem saber que ele não a ama, sem saber que ele só quer se casar para cumprir seu dever como Visconde, algo que ela descobre lá no dia do casamento dela. Então depois que a Edwina descobre sobre a Kate e o Anthony lá, quando eles estão no altar prestes a dizer o sim, ela decide não se casar e sua atitude muda, o que é compreensível, afinal ela acabou de descobrir que sua irmã está apaixonada pelo seu noivo e vice-versa. Então essa mudança de atitude da Edwina causou alguns questionamentos. Se eu gostei dessa mudança, é difícil dizer, porque em questão de assistir apenas a série, independente do livro, ficou incrível. Agora, se você se apegar muito ao livro, realmente tem as mudanças e isso acaba por incomodar, talvez, o leitor. Vai de cada um. Eu gostei de todo o contexto da temporada e do desenvolvimento dos personagens, inclusive da Edwina, que no final, lá no último episódio, ela mostra um amadurecimento da personagem e tem a possibilidade dela ficar com o príncipe, que é sobrinho da rainha. Então, eu gostei muito do final, que foi escolhido pela Edwina, porque mostra também não só um amadurecimento do tipo, ela vai casar com um príncipe.
Não, ela vê que ao longo da vida ela esteve muito fixada na opinião da Kate, então ela não conseguiu se encontrar aquilo que ela quer, aquilo que ela tem vontade de fazer. E ela fala isso pra Kate. Então a Edwina ela está em um passo de encontrar a si mesma, de fazer aquilo que ela quer, de tomar o próprio rumo e as próprias decisões. E eu achei isso muito legal para a personagem, porque mostra um arco de desenvolvimento, de evolução dela. O que acaba sendo o mesmo para a Kate, porque a Kate passou a vida toda cuidando da Edwina e da mãe delas, após o falecimento do pai delas. Então, ela não focou em si mesma, ela não focou naquilo que ela queria. Ela tomou a responsabilidade de cuidar da sua família e foi isso que ela fez. Então, a Edwina se libertar dessa ligação que ela tem com a Kate, não de uma forma de inimizade, mas de um cuidado muito grande que a Kate tem com a Edwina, mostra que cada uma pode seguir o seu caminho, como deve ser, e viver a sua vida de acordo com o que elas querem. A cena da biblioteca foi a que mais me decepcionou, porque eu estava esperando muito por essa cena, e apesar dela existir na série, não é igual ao livro, porque no livro a Kate, ela tem pavor de tempestades, ela tem pânico realmente. E aí ela está na biblioteca e o Anthony consola ela, tenta acalmar ela, e eles criam uma conexão ainda maior. É uma cena muito linda, é maravilhosa essa cena. E eu queria que ela tivesse sido igual ao livro, porque ela mostra uma ligação maior entre os personagens, porém não foi. Apesar de na série a Kate ter um certo medo de tempestades, é bem leve, o que mostra também que eles tiraram o porquê dela ter medo de tempestades, porque tem todo um motivo lá no passado da Kate. Então até tem uma ligação dela e do Anthony, eles conversam um pouco, mas é uma cena bem rápida, e a cena ficou ótima, porém é diferente do livro e eu esperava bastante pela cena do livro. A cena da abelha picando a Kate também mudou, porém eu gostei do jeito que ficou, eu achei que ficou mais delicado, ficou algo que a forma como foi feita mostrou uma conexão entre os personagens, entre a Kate e o Anthony. Porém, a cena, o acontecimento dela não foi o motivo deles se casarem, assim como acontece no livro, porque no livro, quando a abelha pica a Kate, o Anthony tenta salvar ela, e daí eles são pegos em uma situação que parece constrangedora, mas na verdade o Anthony só estava tentando salvar a Kate, e aí eles têm que se casar. Na série não tem isso, não é o motivo pelo qual eles se casam, mas eu gostei de como a cena ficou muito bonita. O acidente que a Kate tem é de cavalo, não é na carruagem, ficou uma cena bem legal também, eu gostei de como foi feito na série. Apesar de ser o motivo pelo qual o Anthony confessa o seu amor pela Kate, ele começa a perceber que ele não pode viver sem ela, sabe? Ele fica meio desesperado de perdê-la, mas na verdade é a conversa que ele tem com a Violet e principalmente a conversa que ele tem com o Gregory sobre o pai dele, o faz analisar pelo ponto de vista de seu pai, então ele percebe que ele tem que se declarar pela Kate, e é isso que faz ele tomar essa atitude. Diferente da primeira temporada, não tivemos muitas cenas hot entre Kate e Anthony, mas as que tiveram compensaram, meus amigos, porque a química dos atores é maravilhosa, então são cenas incríveis. A primeira cena deles dois é linda, tem todo o cenário maravilhoso, então compensou, gente, porque são cenas maravilhosas. Temos o desenvolvimento de outros personagens, como a Louise Bridgerton, interpretada pela Claudia Jessie. Nessa temporada, a Louise está tentando se encontrar porque ela não sente que ela se encaixa na sociedade em que ela vive. Ela quer lutar pelos direitos das mulheres, ela não concorda em ter que se casar, ela não quer se casar. Porém, ela começa a se apaixonar pelo Theo. E o Theo, que é interpretado pelo Kellen Lynch, ele é de uma classe mais baixa, mas a Louise começa a se apaixonar por ele. E eu achei legal eles trazerem isso para a vida da Louise, porque ela se apaixonou porque ela quis, não porque ela tinha que casar, não porque a sociedade estava pedindo, não porque a sociedade exigia que ela se casasse, não. Ela só conheceu esse rapaz e eles tiveram o clique e eles começaram a se apaixonar um pelo outro. Porém, rápido como começou, também terminou, mas eu acho que nós veremos um pouco mais dos dois na próxima temporada, não sei. Porque também tem todo o desenvolvimento de Sir Philip, porém Sir Philip é mais lá pra frente, né? Deixa a Louise se apaixonar um pouco. Também vemos crescer o relacionamento da Penelope e do Colin, interpretado pelo Luke Newton. E aí, isso para o tempo do livro é meio cedo para isso acontecer, porque só acontece lá no quarto livro, porém está acontecendo agora na série. Então eu não sei como que vai ser o desenvolvimento da série mesmo, porque a Shonda mesmo já falou que ela não vai seguir a cronologia dos livros, então pode ser que Penelope e Colin sejam da terceira temporada, vamos ver como vai ser o desenvolvimento da série, porque agora na segunda temporada nós já estamos vendo um indício do relacionamento dos dois. E se seguirmos o que aconteceu, por exemplo, na primeira temporada nós tivemos muito de Anthony, e aí na segunda temporada foi
a história do Anthony. Então agora na segunda temporada nós tivemos muito de Penélope e Colin, então pode ser que a terceira temporada seja sobre os dois. Eu ainda penso como vai ser em questão da cronologia dos livros, porque nos livros Penélope e Colin ficam juntos quando os dois já estão lá pelos 20 anos, então como eu disse, é cedo. Porém, eu gostei de ver o crescimento do relacionamento dos dois, é muito legal ver os dois juntos, os dois atores também, porque eles têm uma química, eles têm um relacionamento próximo, então nós estamos vendo essa amizade se transformar em algo mais. Mas ainda não aconteceu nada, nenhuma revelação de eu te amo, por enquanto é só uma ligação ainda maior entre os personagens. E falando em Colin, nessa temporada ele está em busca de seu propósito de vida, ele está em busca de algo mais. Ele ainda tem essas questões com a Marina, então ele vai visitá-la. Então nós temos uma aparição da Marina Thompson, agora Lady Crane, e também do Sir Philip. Já Benedict está aproveitando a vida ao máximo, ele entrou para uma escola de artes, está focado em seus desenhos, então ele está aprimorando seus traços no desenho e também aprimorando alguns traços mais carnais, por assim dizer. E Benedict é quem é o responsável, é o protagonista das cenas engraçadas dessa temporada, o que é algo a se pensar, porque na verdade seria o Colin, porque no livro é o Colin que é o mais brincalhão, é o mais intrometido, que ajuda os casais a ficarem juntos. Então na série o Benedict, ele está mais brincalhão e o Colin está mais sério, é como se eles tivessem invertido a personalidade dos dois personagens. Eu gostei bastante que eles mantiveram a ligação de Benedict e Eloise da primeira temporada, porque na primeira temporada eles sentam no balanço do quintal para conversarem, para desabafarem. Então nessa temporada também temos uma cena assim, em que eles estão desabafando e um está apoiando o outro. É legal ver essa ligação entre os dois irmãos, é muito bonito e eu espero que eles mantenham essa tradição dos dois de ir para o balanço conversar pelas próximas temporadas. Outra personalidade que mudou foi a de Lady Danbury, interpretada pela Jo Andon. Eu amo a atriz que a interpreta, eu acho que ela é a Lady Danbury, ela é a Lady Danbury. Foi a escolha perfeita para o papel, assim como todo o elenco, porém tem essas mudanças porque a Lady Danbury, ela vive sua verdade, então algumas atitudes da personagem na série não condizem com a personagem no livro. Mas são pequenas mudanças, então só pra vocês saberem. A Violet Bridgerton continua... Violet é a mãe de todos os Bridgertons, interpretada pela Ruth Gemmell. E, gente, ela está sensacional na série. Ela está muito preocupada com o Anthony, porque ela vê que ela quer que o filho seja feliz, que ele se case por amor, assim como ela se casou com o Edmund, mas ela vê que isso não está nos planos do Anthony, o se casar com o amor, apenas a parte de se casar, e ela fica preocupada que o filho será infeliz pelo resto da vida. Então, a única coisa que ela pode fazer é aconselhar ele ao máximo. Vocês sabem como o Anthony é teimoso, né? Mas a Violet, ela está sempre ali pelos filhos, e eu quero muito ver como vai ser a terceira temporada, se for de Benedict e Sophie, porque tem Violet versus Araminta, e a Violet mostra o seu poder de persuasão, a sua influência para ajudar o filho dela e sua futura nora Sophie contra a madrasta malvada Araminta. Então eu quero muito que tenha essa cena específica do terceiro livro. Algo que eu achei interessante também é que na série nem mesmo os Bridgertons estão livres de um escândalo, então quando a Edwina decide não se casar com o Anthony, toda a sociedade vira as costas para a família Bridgerton e para a família Sharma. Então a Violet e a Lady Danbury estão tentando resolver essa situação, e aí a Violet decide dar um baile e ninguém vai. E aí todo mundo fica meio desanimado, até que o Anthony fala pra Hyacinthe, chama a Hyacinthe pra dançar, e aí a Hyacinthe vai toda feliz, e aí o Gregory vai atrás, e todos eles dançam juntos, a família Bridgerton e a família Sharma, e é uma cena linda. Eu achei essa cena, tipo, uma das melhores, ficou muito linda. Também há algumas cenas com o Edmund Bridgerton, interpretado pelo Rupert Evans, e mostra quando ele foi picado pela abelha. No livro, quem está com ele nesse momento é uma jovem Eloise, porém na série eles colocaram um jovem Anthony na fase da adolescência, então nós vemos toda essa transformação, como isso afetou o Anthony. Colocar o Anthony junto do Edmund nesse momento na série foi como deixou o trauma ainda maior, então acaba criando uma empatia com o personagem, porque logo em seguida ele já tem que tomar essas grandes decisões, porque ele é o novo Visconde, e aí a Violet vai dar à luz a Hyacinth, então, e ele tem que cuidar dos irmãos, então tem tudo isso acontecendo, e o Anthony ele só quer chorar a morte do pai. E aí isso afetou muito o Anthony, porque a partir daquele momento ele teve que tomar conta da família dele. E aí foi isso que fez ele não querer se apaixonar, ver a mãe triste pelo Edmund, faz com que o Anthony tome essas decisões. Então, apesar de ficar brava com o Anthony por ele demorar para
revelar sua paixão, seu amor pela Kate, essas cenas criam uma empatia ainda maior com o personagem, porque criam um entendimento de tudo que aconteceu, de tudo que ele passou para chegar naquela decisão, para as decisões que ele toma no futuro. O Jonathan e a Ruth, eles interpretaram uma cena maravilhosa de quando a Violet está dando à luz a Hyacinth, e aí o Anthony está transtornado, ele está meio aéreo com tudo que está acontecendo. Então, nossa, aquela cena ficou muito intensa, foi uma cena muito emocionante, muito intensa. A interpretação dos dois está maravilhosa. Gente, essa temporada é com cenas para chorar. Eu digo isso por experiência própria, porque eu chorei. Mas sério, são cenas muito intensas, tem muitas cenas emocionantes. Está uma temporada bem emocional, assim como o livro é, porque conta muito do Edmund e nós sabemos como o Anthony e o Edmund eram próximos. Ainda temos uma cena de Anthony conversando com o jovem Gregory, e essa cena é muito bonita porque o Gregory, ele era muito novo quando o pai morreu, então ele não tem lembranças do Edmund, apenas aquelas que contaram para ele. Ele fala isso pro Anthony e o Anthony começa a conversar com o Gregory sobre o Edmund, e isso acaba fazendo com que ele tenha uma perspectiva diferente, uma perspectiva que o Edmund teria sobre a situação em que o Anthony está, e acaba ajudando o Anthony em confessar seu amor pela Kate. Mas é uma cena muito bonita porque mostra a ligação do Gregory com o Anthony. O Gregory ainda é muito novo. E o Anthony, que é como um pai para o Gregory, porque ele assumiu a família. Então nós temos essa cena que é muito bonita também e emocionante, de chorar também. E lembrando que nenhuma dessas mudanças, elas são ruins, elas só são mudanças que diferem a série do livro. Então se você assistir a série à parte do livro, ela está maravilhosa, mas se você se apegar muito ao livro, sim, vai trazer saudades de determinadas cenas, assim como a cena da biblioteca, que é a que eu queria que tivesse, igual está no livro. Mas isso não faz com que a temporada seja ruim, na verdade a temporada está excelente, está muito boa. O arco dos personagens, o desenvolvimento dos personagens foi muito bem feito, e os diálogos estão muito bons, a interação entre os personagens, a química entre os personagens, não só de Kate e Anthony, mas de todos eles, sabe? A dinâmica ficou muito boa. Eu apenas trouxe aqui algumas das mudanças que aconteceram em relação ao livro para vocês saberem, para vocês analisarem, mas eu recomendo que vocês assistam a temporada porque ela está muito bem feita, muito bem produzida, tá tudo muito lindo, vale muito a pena assistir. E vamos ver como serão as próximas temporadas dos Bridgertons, estou ansiosa para saber, mesmo que a próxima seja de Colin e Penelope, vai ser muito boa, e depois a gente tem que esperar um pouquinho mais para Benedict e Sophie, mas tudo bem. Ai, vai ser muito bom. E esse foi o vídeo de hoje, Bridgerton Season 2, segunda temporada dos Bridgertons. Me contem nos comentários se vocês gostaram das mudanças ou se não gostaram e quais cenas são as suas favoritas. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos!